oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Eu vou hoje iniciar uma série de estudos. Não é uma série longa, mas apenas algumas 5, 6 dias. Então, semana que vem termina essa série. Mas cada dia eu quero pensar sobre a oração. E o tema é a oração modelo. A oração modelo. Quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, e aí Jesus ensina uma oração a eles. E Jesus começa dizendo assim: portanto, orai vós desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Mateus 6, verso 9. Quando Jesus ensina essa oração, ele está ali num contexto em que ele está discipulando os discípulos. Essa oração ela está no meio do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus está falando, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre esmolas, ele vai falar sobre vários outros temas. E nesse momento aqui, a impressão que me passa é que Jesus está dizendo para eles não serem hipócritas na hora da oração. Meu irmão, minha irmã, a maioria dos crentes não sabem o que é orar. E aí nós vamos compartilhar, eu estou compartilhando já alguns princípios sobre a oração, e eu quero que você me acompanhe, por favor, amanhã e depois, aí nós vamos umas 5, 6 dias juntos, nós vamos estar pensando nesse tema, a oração modelo. Então em Mateus 6, versos 5, 6, 7 e 8, nós lemos o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Preste atenção. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Quero ler o verso 8 de novo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, a oração modelo. Orai desse modo. Jesus está dizendo, orem desse modo. É desse modo que Jesus quer que oremos. Então, prestemos atenção aqui em algumas verdades. A oração é a mais sublime das atividades humanas. Você pode fazer coisas magistrais. Você pode ser um perito em muitas coisas. Mas a atividade mais sublime na vida do ser humano é a oração. É quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus. Você pode ser um artista, um artífice, você pode ser um músico, você pode ser um poeta, você pode ser um arquiteto, você pode ser hábil em muitas coisas. Mas a mais esplendorosa atividade é conversar com Deus. A mais sublime atividade é saber conversar com Deus, é saber falar com Deus. O homem atinge o ponto mais alto da sua experiência nessa conversa com Deus. O nosso ponto mais alto é quando a gente está em oração, conversando com aquele que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. Então, de joelhos, se encontra no face a face com Deus. É o ápice da nossa existência. Então, o momento mais sublime, o momento mais alto da nossa existência é quando nós estamos falando com Deus. Então, é a mais extraordinária atividade do ser humano. De vez em quando eu digo, você fala assim, aí você está dirigindo um culto e tal, e você fala assim, eu vou pedir o irmão fulano para orar.
Ó, irmão fulano, vem, pega o microfone e começa. Nosso Deus, nosso Pai, e glorificado seja o teu nome, eu te peço isso, peço aquilo, em nome de Jesus, amém. Ele vai e despeja lá, vomita um monte de coisas diante do altar do Senhor, e em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a oração é o ato de conversar com Deus. Nós vamos continuar desenvolvendo esse tema. E eu queria que você pensasse, que você me acompanhasse nesse raciocínio. Jesus disse, porém, vós quando orardes, orem desse modo, orem assim. Ele nos ensina a orar. Em Marcos capítulo 1, verso 35, de madrugada, ainda bem cedo, levantou-se e saiu e foi a um deserto e ali orava. Era uma prática para Jesus. Ele orava, ele conversava com Deus. Então, continue me acompanhando. Vamos continuar pensando sobre isso. Não há nada mais importante sobre a face da terra do que o momento em que nós nos curvamos diante do trono da glória, diante do nosso Pai que está nos céus. Não há nada mais importante. Então vamos continuar conversando sobre isto. Eu quero orar e depois vou passar a palavra a um pastor que vai dar o seu testemunho, a um missionário que vai dar o seu testemunho. Meu Deus e meu Pai, Pai, glorificado seja o teu nome, Pai. Pai, eu peço que o Senhor me abençoe, nos abençoe. Abençoe aqueles que estão me acompanhando. Pai, de que nós possamos entender um pouco mais sobre a oração. Pai, a mesma reverência que nós fomos ensinados a ter com a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que nós possamos ter diante do Teu altar, que nós possamos aprender a nos curvar diante do Teu altar, com toda a reverência, com toda a adoração. Pai, que nós sejamos verdadeiros adoradores nos nossos momentos de oração. Pai, nos ensina a orar. Pai, me abençoe e abençoe aqueles que estão me acompanhando, para que nós possamos aprender a orar. Eu peço agora, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento em que vamos ouvir o testemunho do Teu Filho, que esse testemunho possa falar profundamente ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Então esse é o momento de oração e eu prometi que nós teríamos alguns missionários interagindo conosco. E hoje nós vamos ouvir o pastor Gervaldo. O pastor Gervaldo é missionário lá em Boa Vista, Roraima. Eu conheço, a nossa igreja conhece o pastor Gervaldo, já esteve aqui. Eu tive o privilégio de visitar lá o campo em que o pastor Gervaldo trabalha. Eu tive o privilégio de visitar as aldeias em que ele trabalha. Se você quer conhecer um missionário que realmente tem feito toda a diferença, um missionário que tem dado a vida num determinado local, você deve ouvir esses missionários que nós estamos apresentando e de forma muito especial o pastor Gervaldo. E a minha oração é que Deus continue confortando o pastor Gervaldo e a família dele e usando o pastor Gervaldo no trabalho que ele faz há tantos anos, há décadas, e que ele possa continuar fazendo para a glória de Deus. Então ouçamos o pastor Gervaldo, que Deus nos abençoe. Amém? Olá, queridos irmãos, meu amigo pastor Arildo Borges, equipe de missões, toda a igreja, Primeira Igreja Batista em São João do Meriti, nossa PIBL. Meu nome é Gervaldo Rodrigues, trabalho com a Missão Batista Paulo de Tarso, sediada lá em Manaus, há 21 anos. Estamos aqui, eu com minha família, trabalhando com os povos indígenas aqui da região indígenas, Reserva Indígena São Marcos e Raposa Serra do Sol. Amados, nesses 20 anos temos trabalhado com o intuito de abrir novos trabalhos, evangelizar, discipular e preparar obreiros nativos para a obra de Deus nesse lugar. E isso tem funcionado, graças a Deus. Temos a igreja da região da Maloca do Guariba, congregação de Sorocaba, congregação da Cachoeirinha, congregação de Santa Isabel, que está um pouco parado, e mais 3 em área rural miscigenada entre indígenas e campesinos e agricultores. E nesse período, nos últimos 2 anos, tenho trabalhado na construção em alvenaria para o templo ali, ajudando o pastor nativo, o pastor Macuxi Josué Xavier,
na construção daquele templo. Claro que esses dias nós temos parado devido à quarentena, mas seguimos muito animados para continuar essa obra. Preciso agradecer à igreja, a PIB Éden, por suas ofertas, por suas orações. É exatamente, irmãos, esse esforço, essa dedicação de vocês é que nos permitem continuando. As suas orações, suas ofertas, como dizia nosso querido pastor saudoso Valdemiro Timchak, diretor-geral da Junta de Missões na Convenção, gostava muito de ouvir seus materiais. Ele dizia que nós deveríamos sempre orar e nos esforçar para dedicar ofertas substanciais para a continuação da obra de Deus. Vocês, para mim, são essa igreja que nos ajuda substancialmente e nos possibilita. Amados, sem esse esforço de vocês, a obra para. O mundo perdido segue perdido. Sem vocês, as janelas diversas onde o Evangelho não chegou continuarão sem a presença de pregadores e da palavra de Deus. Por isso, irmãos, sou muito grato a vocês, ao nosso pastor, à igreja, à equipe de missões, ao projeto de vocês de missões, porque mesmo estando tão longe, Deus tem usado vocês para que nós possamos continuar nessa região. Queridos, continue orando pelos povos aqui, são dezenas, centenas, milhares, são 18 etnias diferentes e em muitos desses lugares nós ainda não conseguimos colocar nossos pés. Quero agradecer, recebi esse desafio, esse convite para esse testemunho rápido já agora à tarde e direto aqui do meu quartinho do Profeta em Boa Vista, direto da minha rede, tenho o privilégio de falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão agarrados à igreja em São João do Meriti, vocês que oram, vocês que financiam, vocês que dão suas ofertas, que Deus possa fazer valer as promessas de 1 Coríntios 15:58 na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe, meus irmãos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok, que bom, né? Ouvir o pastor Gervaldo, com certeza Deus falou ao seu coração e a minha oração é que Deus continue te abençoando e que esse espírito missionário que existe no coração do pastor Gervaldo e de outros tantos missionários que você conhece e eu conheço, possa dominar o nosso coração. E que nós possamos ter um coração missionário. E se a gente não pode ir para o campo missionário, nós podemos enviar pessoas para o campo missionário. E nós precisamos sustentar as pessoas que estão no campo missionário. Então, a nossa igreja e as igrejas, de modo geral, sustentam missionários. A nossa igreja tem um conselho de missões e você pode dar a sua oferta para o conselho de missões e a igreja, então, e esse conselho, então, envia para os missionários. E dentre os nossos missionários está o pastor Gervaldo e sua família. Que Deus continue abençoando o pastor Gervaldo e abençoando também a nossa igreja e abençoando a sua vida e a minha vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Falar com Deus me satisfaz.